tocando a música. Tá tocando a música. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Banzeiro Cultural aqui na Rádio Floresta. E hoje, na apresentação, eu, Fran Araújo. E eu, Raquel Bastos. Gente, deu para perceber que nós estamos aqui caracterizada e pela nossa ornamentação, né? A gente vai falar sobre os bois de Parintins. Então, é o nosso maior festival. Na verdade, eu acho que é o maior festival a céu aberto do Brasil, talvez do mundo. Ele é o maior festival pra gente, assim, no sentido que a gente ama esse festival. Ele é muito importante para o povo amazonense, para os artistas amazonenses. Então, nesse mês de festival, nada melhor do que falar sobre os nossos bois. Exatamente. E aí é um festival que é conhecido no mundo todo. E às vezes até aqui, a gente, na nossa convivência, a gente não fala tanto dele. Pra gente que tá um pouquinho mais longe de Parintins, a gente que tá situado aqui em Careiro, acaba nem chegando tanto, né? Mas é uma data festiva que a gente é apaixonado. Eu sou apaixonada no meu boi, eu acho que tem muita gente aí. Eu acho não, tenho certeza que tem muita gente aí que é tão apaixonado quanto eu. E aí hoje a gente vai aproveitar o Banzeiro Cultural para falar um pouco disso, para falar um pouco desse festival maravilhoso, algumas curiosidades, falar um pouco de cada boi. E ele que é o Festival Folclórico Brasileiro, né? Que ele é reconhecido, na verdade, como um dos maiores festivais. Traz muita visibilidade para o estado do Amazonas. E a gente aprendeu a fazer, né, o boi bumbá do nosso jeito. Como vários outros festivais também que tem aqui no Amazonas, que a gente foi adaptando para nossa região, colocando ali o nosso, né, a nossa mistura Nosso amazonense. tempero. Exatamente. E aí muita gente acha, já recebi várias perguntas do tipo, se tem a ver com festas agropecuárias. Assim. Então, para quem tem essa dúvida, fique até o final que você vai entender o que é o festival. Eu tava comentando com uns amigos um dia desses sobre a cultura de cada estado. E eu falei, aqui a gente é muito ligado ao boi. E todo mundo ficou, boi? O quê? Como assim? É vaquejada? Eu falei, não, gente, calma aí que eu vou explicar. E aí eu tive que explicar que é um festival, etc. Então, às vezes algumas pessoas do Brasil ainda não conhecem, né? O que me surpreende, porque é o tamanho que esse festival chegou. Exato. E tem, assim como muita coisa aqui no Amazonas, principalmente falando do Amazonas, é muito mais conhecido para fora do país do que dentro do nosso próprio país, né? O nosso país é gigante, como a gente sabe, e cada região tem uma cultura diferente, né? Tipo, nós temos ali o Nordeste, que temos, né, um forró mais ali, tem as festas juninas, que são muito fortes. Mais pro sul a gente tem um pouco ali a mistura, né, da cultura alemã com o Brasil. Mais ali pro meio a gente tem a questão do samba. Então, a questão da própria festa de peão, né? Então, O carnaval, que é exatamente. o maior movimento cultural do Brasil, né? E aqui na região norte não poderia ser diferente, né? Especialmente nós temos danças e ritmos muito diferentes, até na própria região, né? A gente olha ali pro Pará e a gente vê o carimbó, que é um ritmo mais de lá, tem o tecnobrega. Aí a gente vem aqui pro Amazonas, já tem o forró de boi. beiradão e tem o boi e as toadas. E a ciranda, né? Então, até aqui dentro se divide um pouco. E a ciranda muda do restante do país. E aí, falando um pouquinho da questão dos bois, né? Já existe o boi em outros estados, que é o Bumba Meu Boi, mas aqui na região, aqui no Amazonas, a gente adaptou. Claro que veio isso muito forte da migração nordestina, então ele foi adaptado e se juntou ali com as histórias que tem na nossa região, né? Então, saiu um pouco daquele ritmo que a maioria do Brasil já conhece. E aqui no Amazonas a galera pegou muitas histórias indígenas e acrescentou no festival. Eu vejo o festival como uma celebração da cultura indígena, sabe? Porque as nossas lendas, os nossos artefatos são muito celebrados e homenageados nas toadas, nas histórias que são contadas dentro do bumbódromo. Então eu vejo o festival como uma celebração e valorização da cultura indígena. Exato. E é tão forte, né, que até o lugar que acontece recebe o nome de bumbódromo.
Mas também no carnaval a gente tem o Carnaboi. Então, isso é muito forte. Não só em Parintins, que é a Ilha da Magia, como a gente chama, mas como no estado inteiro. E o curioso é que é isso, não se trata de uma festa agropecuária, e sim de uma festa mais de celebração indígena. E o que é muito legal, porque ali no Bumbódromo é contado várias lendas, né, como a Raquel já mencionou, mas também traz a questão da luta indígena, traz pautas muito importantes. A gente já teve ali várias lideranças que foram, né, assassinadas, que foram lembradas nesse festival, e o festival traz isso como uma coisa muito forte, é um tema muito forte, e também sobre as peles de demarcação. Muitos artistas que participam ali são realmente indígenas. E falar em artista, né, Raquel? A Raquel vai contar umas curiosidades sobre tudo que movimenta esse meio do boi, que é muito incrível. Então, é muito legal a gente olhar para o festival de uma perspectiva de quem tá aqui, né? De quem tá vivendo essa cultura. Porque é levado muito a sério, gente. Eu nunca estive em Parintins. Tu já foste em Parintins? Nunca fui, gente. Nunca fui em Parintins, mas o que dizem é que lá a cidade é bem dividida, assim, entre garantido e caprichoso, entre o lado vermelho e o lado azul. E aí tem os currais, onde são preparados os materiais para o festival. E é uma preparação que acontece assim, o ano inteiro, né? Então, o que a gente sabe é que começa a se preparar o ano inteiro. E aí tem uma diferença entre o carnaval e o Festival de Parintins. E o festival é muito mais assim, uma história contada do momento que começa ao momento que termina ali dentro da apresentação no Bumbódromo. Então, tudo tá contando uma história. As músicas que são as toadas, as indumentárias, que são as roupas, né, as vestimentas, que na verdade a indumentária é o completo, assim. Tudo tá contando uma história. Eu acho que essa é a principal diferença entre o carnaval e o festival. E uma coisa muito engraçada é que algumas marcas, elas mudam as cores. Por exemplo, a Coca-Cola é uma das patrocinadoras do Festival de Parintins, e Parintins é o único lugar do mundo em que a Coca-Cola já mudou a cor da sua embalagem. Exatamente, ela passa a ser azul. Claramente que ela continua sendo vermelha pro outro boi, mas ela fica azul. E isso é muito incrível, porque tem vários outras marcas, né, que são vermelhas, fica azul, que é azul fica vermelho. Então, pesquisem, e vocês vão ver quais são essas marcas. E o que é muito legal, né? Além disso, a gente sente essa divisão bem no período de festival, esse período que a gente está agora, em que a galera começa ali se movimentar e realmente travar os duelos, né, de competição entre os bois, porque é uma competição, querendo ou não, né? Igual as escolas de samba ali, que tem várias competindo. No caso aqui da gente só é 2 bois. E já é demais para o nosso coração aguentar. E tem aquela coisa de que é o boi que te escolhe, né? Não é tu que escolhe o boi, é o boi que te escolhe. Como é que tu se descobriu o garantido? Então, gente, eu vim de uma família que a maioria é garantido. Então, eu sempre recebi influências dos meus irmãos mais velhos, que acompanharam desde sempre o boi. E aí eu fui crescendo com essa influência. E aí hoje eu sou apaixonada por esse boi, que é maravilhoso. O boi do povão. E é isso. Raquel, e você? Como é que você conheceu o boi? Ela falou boi do povão, já vi. Mas eu não tive tanta influência, né, da minha família, assim, porque eu não acompanhava muito, assim. Eu fui começar a acompanhar uns 3, 4 anos atrás. Mas a minha família inteira é garantido, e só eu sou caprichoso. E eu sempre tive ousada, gente, é ousada. É. Você ser de um boi, uma família de outro boi, é complicado. E aí eu sempre tive, assim, o caprichoso sempre chamou minha atenção, mas teve uma vez que eu tava em Manaus, e aí eu ouvi uma toada, e ela ficou, tipo assim, o dia inteiro na minha cabeça. E aí eu fiquei, tipo, ai meu Deus, vou tentar descobrir que música é. E aí sabe quando tu digita YouTube, que música é? Nananana. Foi tipo isso. E aí eu descobri que era uma toada do Caprichoso. Falei, já que é o boi que te escolhe, eu acho que eu realmente fui escolhida. E isso é muito real, gente. Às vezes tem pessoas que vai pro Bumbódromo falando assim, eu sou, sei lá, por influência de amigos, talvez, eu sou tal boi, mas quando chega lá, ele muda, assim, na hora, porque dá aquela emoção
que a gente assistindo, a gente nem tá lá, já sente, imagine quem Pessoalmente, né? pessoalmente que já vê todo aquele espetáculo. E como a gente falou, né, o boi, ele transmite essas histórias muito reais e trazem pessoas e conta histórias de pessoas reais. E é uma tradição, né? Os bois, ele tem uma tradição, é uma coisa que passa de geração a geração, né? Ano passado a gente teve, por exemplo, a passagem do Tripa, né? Que é o cara que fica debaixo do boi, que se chama Tripa. E aí ele passou o boi pro filho dele. Então ele também já tinha recebido do pai dele. Então é uma coisa que passa de geração, assim como o amo do boi, que o pai dele foi amo também. E aí as sinhazinhas acabam também. A Valentina Cid, sinhazinha do Caprichoso, ela também vem geracional, assim. Então, vem desde mãe, da avó, da mãe, até chegar nela. Assim. Então é umas histórias assim que pegam a gente, emocionam mesmo, porque são anos assim de muito trabalho para aplicar esse festival, assim, para fazer mesmo que o festival aconteça. É muita gente trabalhando. E dá muito trabalho fazer um festival desse, assim. Quem conhece artistas que trabalham no festival sabe o quão grande é. E falando em artista, né? Os artistas que ficam ali por detrás dos bastidores, que constroem as coisas, eles têm um calendário, assim, extenso de trabalho. Vocês não têm noção. E isso tem a ver com o carnaval, né? Isso, Raquel? Muitos artistas que vão pro carnaval vão trabalhar na produção de alegorias, de figurinos, são daqui do Amazonas e trabalham no Festival de Parintins. Inclusive, algumas escolas de samba que já receberam artistas aqui do Amazonas que trabalham no festival é a Beija-Flor, a Salgueiro, e eles vão para trabalhar nas alegorias, na produção das peças e também no figurino, que Exato. particularmente é uma parte que eu gosto muito. E aí eles se dividem entre São Paulo e Rio, né? Que é ali onde acaba acontecendo o maior desfile carnavalesco do país, né? E aí esses artistas, ele cumpre aqui meses de trabalho do Festival de Parintins, acabou o festival, eles vão pro outro lado do país fazer a festa acontecer lá. E aí também, o Festival de Parintins acaba envolvendo vários artistas de outras regiões. Acho que a gente recebe muito artista do Pará, por exemplo, né? A gente tem a Cunha-Poranga do Pará, a gente já teve cantador de toadas que também é do Pará. A Marciele Cunha-Poranga do Caprichoso, que passou aí pelo Big Brother, é paraense, então... Exato. E aí também teve o cantador de toada do Garantido também, que era paraense. Mas não só isso, né? Tem gente que vem trabalhar e a ilha de Parintins fica muito próxima à fronteira do Pará. Uma parte que eu gosto muito no festival é a parte de artesanato, é a parte das indumentárias, que é além do figurino, são todos os acessórios. E para vocês terem noção, foi movimentado em 2025 mais ou menos 2 a 3 milhões só na parte artesanal. Isso envolvendo feira, os materiais que foram vendidos para fazer os figurinos. E assim, a gente é apaixonado pelo artesanato amazonense, né? Sim. Então, são peças que envolvem sementes, são peças que envolvem penas, são peças que envolvem miçanga. E é uma parte, assim, que eu gosto muito, assim. E eu acho isso muito bonito, que é o fato dos figurinos envolverem, né, essa parte de biojoia, de ecojoia, que é muito legal. Nossa, e os artistas de Parintins que produzem essas roupas, eles continuam também trabalhando o ano todo, no sentido que eles atendem muitas pessoas que são famosas. E aí eles também são estilistas, criam outras peças. E é muito legal isso, né? E de que também tem essa valorização do artesão e as pessoas acabam se especializando para atender a própria demanda do festival. E essa parte de figurino eu adoro, assim, porque eu acho uma mistura de ancestralidade com atualidade. Então, mistura muito artesanato com tecnologia. Então, assim, tem uma indumentária que eu sou apaixonada, que eu acho que foi em 2024, que a Marciele virou cobra a Cunha-Poranga do Caprichoso virou Sim. cobra no Bumbódromo. E, assim, é uma cena linda. Eu vou pedir pra edição colocar, a edição vai colocar. A minha resposta é não.
É uma cena linda, linda, linda. E aí eu acho essa uma das partes mais interessantes, sabe? De como o festival tá ganhando, assim, uma dimensão gigantesca, sabe? Tanto nas indumentárias quanto nas alegorias. Tem alegoria que tem quase 20 metros, gente. Que isso? E não são alegorias que nem do carnaval, né? Porque como não se trata de uma avenida em que a alegoria ali já vai montada, no bombódromo ela vai se montando naquele espaço que tem. Então, começa às vezes com uma coisinha e aí ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando a gente vê, tá uma coisa gigantesca. Só assistindo para vocês verem. Então, por favor, não perca essa transmissão. Eu acho que é muito mais teatral, assim, dentro do bombódromo, sabe? É como se fosse um espetáculo que tá acontecendo ali e se montando, se contando, assim. Acho muito incrível. E além disso, né, o festival representa, né, para nós amazonenses, uma geração de economia gigantesca e de valorização de artistas, de artesãos, de toda uma galera que trabalha e uma visibilidade também, não só no Brasil, mas como na gringa, né? Então a gente já tem música, por exemplo, a música do Bad Forte, o Tambor. Produção, coloca aí um pedacinho também. Como? Me digam como! Que é uma música viral e ela foi feita exatamente para dar visibilidade ao boi. E acabou dando mais visibilidade internacionalmente do que nacionalmente. E é um clássico, né, das toadas, essa música do Tic Tac. Tem aquela do Dança para Frente, gira. Exato. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe essa música. E toda festa aqui no Amazonas, se não tiver pelo menos 2 ou 3 toadas no repertório, você não está fazendo um show à altura. A galera cobra. Exato. Então, o festival ele representa pra gente muitas coisas além da própria pauta indígena. Eu acho que é o lugar onde mais se fala em histórias indígenas e que traz toda a parte, assim, tudo que é indígena para uma arena e vai falar sobre aquilo. São lendas, são termos usados nas músicas, tem músicas... parte medicinal também. Exato, a parte medicinal, a importância do pajé, a importância dos tuxauas, a importância da mulher na tribo, as pessoas que lutam pela terra, as pessoas que lutam pela demarcação indígena e pela luta indígena. Então é um lugar que a gente fala muito sobre a gente, que tem sangue indígena também, e que pouco se é entendido às vezes ou valorizado. E o Festival de Parintins é muito mais que uma apresentação teatral, ele é também uma coisa política. Né? Com certeza. E aí a gente tem vários itens que são julgados, né, no festival. Eu não sei de cabeça qual item é qual, porque são muitos. Mas me fala, Fran, qual é o teu item favorito dentro do festival? O meu, eu gosto muito da Cunhamporanga, porque ela tem muita representatividade ali. É a mulher mais bonita da tribo, é aquela que é guerreira, é aquela que é mãe, então ela tem várias performances. E também o Amo do Boi, porque é o amo que faz a competição acontecer. Uhum. Por que ele faz acontecer? Porque é o único momento do festival em que um boi ataca outro boi, assim, de forma que conta ponto. Então, eu amo os versadores e a pessoa tem que ter muita criatividade, porque às vezes a pessoa recebe assim, a pessoa não, né? Um boi recebe um ataque e aí no outro dia, como são 3 dias de festival, ele já tem que responder aquele ataque. Então você tem que ser muito bom para fazer esses versos e apresentar lá na hora. Eu gosto muito do Amo do Boi também. Eu acho que é um momento que todo mundo vibra, assim. Eu acho que tem alguns versos aí que eu não vou citar, mas que até hoje, assim, são meio polêmicos. Mas os meus itens favoritos são a Sinhazinha. Eu acho de uma leveza, de uma delicadeza, assim. Nossa, e a Sinhazinha, ela usa uma indumentária pesadíssima. E ela tem que parecer estar flutuando na arena. Ano passado a Valentina Cid usou uma que virava... O vestido virava uma Vitória Régia. Foi assim, uma coisa maravilhosa. E ela é de uma leveza, assim, que parece que ela tá flutuando, assim. E eu gosto muito do pajé. Eu acho um momento espiritual fortíssimo. Os pajés são um dos itens, tipo, muito aguardado, porque é o que representa a cura, é o que representa realmente ali os rituais, né, pra aldeia. E a gente acaba, assim, sentindo muito isso, porque de alguma forma, gente,
a gente acaba sentindo os espíritos da floresta nesse lugar, porque a Amazônia é um lugar de chamamento. Então, para mim, uma das partes mais bonitas é dos pajés, realmente. Eu adoro, eu acho um momento, assim, espiritual forte demais dentro ali do festival. Mas tem um item, que não é meu favorito, mas que eu acho muito legal, é o fato de que a galera é um item que conta ponto dentro do festival. Gente, a galera, ela tem não, né? Ela já é animada desde a fila. E tem gente que fica horas num sol, na fila, com uma animação que vocês não têm noção. E, pra mim, né, é claro que eu vou puxar pro meu boi, que a melhor galera é o do boi do povão. Ai. Não, mas eu acho muito legal isso, o fato de que, tipo, a galera, que é a torcida, que fica lá na arquibancada, é uma parte que conta ponto. E enquanto um tá se apresentando, a galera do outro boi, ó, Silêncio calada, total. silêncio. E isso conta muito a animação, e aí tem as cenas que o boi vai pro meio da galera. É muito bonitinho, assim, é uma das minhas partes favoritas. Gente, mas o festival em si, ele tem geralmente 3 noites de apresentações, mais a noite dos visitantes, e aí tem, tipo, são os mesmos itens das 3 noites, porém com coreografias e talvez, às vezes, se repetem as músicas, mas às vezes eles mudam. Então, são indumentárias diferentes, são posicionamentos diferentes, às vezes, tipo, na primeira noite ele traga uma temática muito forte, na segunda ele traga outra temática que também é muito pertinente. Então, depende muito, assim, da dinâmica do boi apresentar isso. Gente, eu acho que a gente pode falar e ficar aqui te dizendo o quanto é incrível, mas só assistindo pra sentir, assim. É realmente um momento de muita conexão ancestral com a nossa cultura, com o nosso território, com o lugar que a gente nasceu. O meio ambiente. Com o meio ambiente. E vale lembrar também que o festival é amigo do meio ambiente. Exato. Então tem várias mobilizações sobre ações que envolvem a produção do meio ambiente. Ano passado, em 2025, teve a Amazônia de Pé presente. Foi um momento muito legal, muito bonito. Tem vários projetos acontecendo em paralelo ao festival. E falando em questão do meio ambiente, né, tem uma música que é o Lamento de Raças. Também vou pedir pra produção colocar um trechinho dessa música. Não! Que foi uma música que é cantada, né, na voz do Davi Assayag, que é um dos maiores cantadores de toada do Amazonas. E essa música, ela é muito atual para o momento que a região norte, a Amazônia como todo vive, que é as queimadas, as secas. Então, esses temas são bem falados no festival. E como eu falei, ele é muito mais do que uma apresentação, talvez teatral de música, ele é ancestral, ele é pró-vida, né? A vida da Amazônia, dos amazônidas. Então, para a Amazônia, o festival representa muito. Eu acho que vale super a pena você que não conhece o Festival de Parintins assistir esse ano e acompanhar a vitória do Caprichoso em 2026. Gente, e para encerrar o programa, chegando ao fim de mais um Banzeiro Cultural e o primeiro do ano, a gente está muito feliz de compartilhar esse momento de festival com vocês. E para o próximo programa a gente vai falar sobre mais cultura, a gente vai trazer a gente vai trazer convidados. Então eu espero que vocês gostem desse. Deixe seu like e seu comentário. Comenta qual é o teu boi. Conta Exatamente. pra gente qual é o teu boi. Aí coloca lá o coraçãozinho azul. Ou a estrelinha. O coraçãozinho azul lá. Uma estrelinha. Bote lá e diga lá qual que é o seu boi. Que eu tô sentindo que você que tá assistindo é do mesmo boi que eu. Então, eu só acho que você que está assistindo é do boi que eu. Então, né? A gente não vai entrar nessa questão porque o programa tem que acabar. O programa tem que acabar, mas o duelo vai continuar. E é isso. Nossa, isso foi muito bom. É isso, obrigada por assistir mais um programa aqui da Rádio Floresta, o primeiro Banzeiro Cultural do ano. Como a Fran falou, vai vir muita coisa ainda por aí. E deixa aí o seu like, compartilhe esse programa com um amigo e até a próxima. Até a próxima com o nosso boi campeão. Ai, com o nosso boi campeão. Falou!